Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem de destravar sua vida em apenas 21 dias. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Que bom que você está aqui para mais uma live da Blindagem Emocional e hoje falaremos para quem tem medo de mudar de carreira. Será que esse é o seu caso? Será que você tem medo de mudar de carreira? Você já identificou que o que você faz hoje já não te traz alegria, não te traz felicidade? E a gente vai falar como controlar esse medo de mudar de carreira. E eu vou ter uma convidada muito especial que vai te ajudar a esclarecer como você pode mudar de carreira, como é que você pode controlar esse medo, como é que você pode controlar essa ansiedade muitas vezes. É sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. E lembrando você que as lives da Blindagem Emocional elas acontecem de segunda a sexta, tanto às 8 e 7 da manhã, quanto às 9 e 7. Ontem à noite não teve live, eu tinha uma palestra no mesmo horário, mas hoje terá. Hoje, 9 e 7 da noite, teremos live da Blindagem Emocional. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. A Adriana, seja muito bem-vinda, Adriana. A Ângela também, seja muito bem-vinda, bom dia. A minha convidada já chegou aqui, não vou falar com ela agora. Maria de Fátima Lemes também por aqui. A Sônia, muito boa noite, seja bem... Boa noite, muito bom dia, seja bem-vinda. A Helena também por aqui. A Nívia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Delícias da Vodinda, Cláudia Ribeiro. Paulo Batista, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vindo. O Raul também por aqui, a Simone, Casey, Rodrigo, Eladir, a Josi, Silvana Bernardo, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Isso, Helena, escreva mapa aí para você participar do Mapa da Coragem. Eu vou falar do Mapa da Coragem daqui a pouquinho. Leonardo Lordelo também por aqui, a Célia, seja bem-vinda. O Silvio Raul, integrante da comunidade Coragem, sejam todos bem-vindos. Ó, Mapa da Coragem nos dias 7, 9 e 11 de novembro, um evento online gratuito para você que precisa recuperar a coragem e destravar sua vida. Eu vou mostrar para você esse caminho, esse mapa para você sair desse evento pronto para recuperar a coragem e destravar sua vida. Dias 7, 9 e 11 de novembro. Então, ó, escreva a palavra mapa aqui nos comentários e você já recebe assim como a Helena ela já escreveu, você já recebe aí no seu inbox, no seu direct, um link para você fazer a sua inscrição gratuita. Dia 7, 9 e 11 de novembro. Aí quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail para entrar inclusive nos grupos de WhatsApp, tá bom? Nos grupos de WhatsApp. Bom, vamos começar então, antes de falar sobre carreira, como controlar o medo de mudar de carreira, vamos começar falando da reflexão do dia. Veja se isso aqui faz sentido para você. Vamos falar de previsão do tempo? Previsão do tempo, ele está passando. Aproveite. Simples e direto. Você pensou, né, que eu ia falar de temperatura, se vai chover ou não, mas a previsão do tempo, essa é uma previsão que ela é infalível. Essa previsão do tempo não tem erro. O tempo está passando. E todos os dias, escreva aqui, um dia a menos. Um dia a menos. Todo dia é um dia a menos na sua existência e na sua vida. Então esse tempo você não tem como controlar. Independentemente se você está feliz, infeliz, se você é rica, pobre, não importa. O tempo é igual para todo mundo e o tempo está passando. E talvez você já tenha deixado muito tempo passar sem realmente encontrar a sua felicidade, sem encontrar a alegria no que você faz. Por isso que toma muito cuidado, porque a gente acredita muitas vezes que o tempo ele está disponível para você o tempo todo e sempre estará. O problema é que nós, quando estamos
dentro do que eu chamo de corrida dos ratos. Escreva aqui, corrida dos ratos. Quando a gente acha que a gente só faz e a gente não aproveita a vida, quando a gente percebe a vida simplesmente ela pode terminar, ela pode acabar. E como eu disse, a cada dia é um dia menos. Então, comece a olhar para o que você tem feito na sua vida. Será que está valendo a pena viver no sofrimento? Será que está valendo a pena você viver desconectada do que você gostaria de fazer? Será que está valendo a pena você permanecer dentro de um relacionamento que já acabou, mas você permanece porque você está sendo controlado pelo medo? A cada dia é um dia menos. A cada dia você se aproxima mais do fim. Então, talvez seja a hora de você reagir agora. Eu queria muito que você reagisse hoje. A partir de hoje, que essas minhas palavras fizessem você reagir. Fizessem com que você tomasse uma ação. Uma vida sem ação não tem transformação. Uma vida onde você aceita tudo passivamente, conformada, é uma vida que vai sugando você a cada dia e te aproxima em maior velocidade para esse final. Então, não deixa o tempo passar, não desperdiça mais o tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Então, quando você está desperdiçando tempo com bobagem, você está desperdiçando a sua vida. A gente usa muito mal o nosso tempo. A gente acha que usar o tempo é apenas para fazer. Agora, quando eu estou fazendo sem sentido nenhum, isso é um desperdício de tempo. Quando eu passo, talvez, a maior parte da minha vida e do meu tempo totalmente desconectado de quem eu sou, eu estou desperdiçando vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Por isso que é tão importante, você precisa decidir. Você precisa tomar uma atitude para ontem. Você não pode mais ficar de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada, esperando que um salvador ou uma salvadora venha e arrume a sua vida. Guarda essa frase. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Escreve aqui para você não esquecer. Quando você escreve, você fixa. Ninguém transforma ninguém. O tempo está passando, a sua vida está passando e só você pode arrumar isso. Só você pode dar um sentido para ela. Para de esperar que alguém faça isso por você. Ninguém fará isso por você. Ninguém. Só você pode escolher por isso. Bom, daqui a pouquinho então vamos começar a falar aqui sobre este medo, o medo de mudar de carreira. Deixa eu dar um bom dia para quem chegou aqui. A Fanta Leite, seja muito bem-vinda. A Giselda, muito bom dia. A Kátia Cristina, a Renata, seja bem-vinda. A Vivian, seja muito bem-vinda. Wanda, também por aqui. Umena Mariosa. Não, Umena Mariosa, seja bem-vinda. Delícias da Janete Oficial, seja bem-vinda. A Carol Cutter também por aqui. Daniela, integrante da comunidade Coragem. A Cida, a Meire, fala Meire, seja muito bem-vinda. A Cristina Nakata, integrante da comunidade Coragem também por aqui. Boa. Daniela, integrante da comunidade Coragem também por aqui. A Socorro Souza, boa Socorro, ninguém transforma ninguém. Cida, ninguém transforma ninguém, isso. Sônia também. A Mônica Gomes também por aqui, bom dia. A Mônica, gratidão, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem. Aqui também a Nadir, integrante da comunidade, também chegando por aqui. A Sheila Bianchi. E vamos começar então, que daqui a pouquinho eu vou receber minha convidada para falar sobre como vencer o medo de mudar de carreira. E aqui, antes de eu chamar a minha convidada, eu quero que você olhe para a sua vida hoje. Qual é o teu nível de satisfação hoje com a sua vida? E talvez você misture tudo, você fale o seguinte, minha vida está mais ou menos. E aí sempre tem uma área, existe sempre uma área que talvez está mais problemática. Existe sempre uma área mais problemática. E eu diria que muitos dos problemas que você tem, e talvez seja
o excesso de comida, o excesso de bebida, a procrastinação, as crises de ansiedade, a depressão. Muitos desses problemas estão relacionados à questão profissional. Estão relacionados à carreira, estão relacionadas ao que você faz hoje ou o que você não faz profissionalmente. Quem aqui está feliz realmente com a sua vida profissional? Você está feliz com a sua vida profissional? Escreve aqui sim ou não. Se você estiver, escreva sim. Se você não estiver, escreva não. Delícias da Vodinda, 0. Escreva aqui. Qual é o seu... Hoje você está feliz com o que você faz? E isso é muito importante. Por quê? Nós, na vida adulta, passamos a maior parte do nosso tempo dentro do trabalho. Faz sentido? A maior parte do nosso tempo. De 24 horas, você passa ali hoje, sei lá, 8, 10 horas num trabalho, só que com a internet, você levou o trabalho para casa. Você não para de pensar no trabalho, ou seja, a gente pode estender isso para muito mais tempo. Para algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em casa, isso intensificou-se ainda mais, porque é praticamente 24 horas você vivendo aquele trabalho. Agora imagine o seguinte, você passando metade do seu dia em algo que não te traz alegria, infelicidade, como é que vai ser a tua vida? Muito provavelmente vai ser uma vida muito difícil, uma vida muito dura. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Tudo se trata de sobrevivência. Você já sabe, a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. E para ela, economizar energia é fundamental. Você gasta energia para fazer uma série de coisas, para assistir essa live, para escolher o que você vai comer, escolher o que você vai vestir. Você gasta energia andando, dirigindo, trabalhando, estudando. E quando essa energia acaba, a tua mente precisa que você reponha isso. E a melhor maneira de você repor é através da comida. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você precisa trabalhar e aquilo não te traz prazer, para você se manter ali, você gasta muito mais energia. Por quê? Porque a tua mente quer te tirar dali, mas você sabe que você não pode sair. Ou seja, você gasta muito mais energia. Por isso que talvez hoje você, quando termine a semana, você vá para o sextou. Alguém aqui conhece o sextou? Você sexta, só que você sexta na sexta, no sábado, no domingo, e tem gente que faz o sextou durante 7 dias na semana, de segunda a segunda. Porque existe muita dor, falta alegria no que faz. Por isso que está na hora de você, talvez, olhar para isso com seriedade. Talvez você diga o seguinte, Gata, mas eu não sei o que eu vou fazer. Por isso, procure ajuda. Sozinha é mais difícil. Escreva aqui para você não esquecer. Sozinha é mais difícil. Sozinho é mais difícil. Você precisa de ajuda. Sozinha sempre vai ser mais difícil. Porque agora, nesse momento, você está o quê? Você está no sofrimento. Por isso que eu quero que você entenda que para você, talvez, sair dessa vida travada, você vai ter que resolver algumas coisas importantes, como, por exemplo, a sua carreira. Porque talvez você tenha escolhido uma carreira não porque verdadeiramente você gostaria. Você escolheu essa carreira porque falaram para você que era a melhor carreira, que traria dinheiro, que traria sucesso. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu. Você talvez escolheu algo que não estava de acordo com o seu coração. Para ela contar um pouquinho da história dela. Porque ela está exatamente nesse momento de transição de carreira. Depois de anos e anos e anos trabalhando em algo que, digamos, não trazia felicidade para ela, ou pelo menos nesses últimos anos não trazia, agora
ela está trabalhando com o que ela ama. Então, recebam com muito carinho Cris Marchiori. Seja muito bem-vinda, Cris. Bom dia! Bom Bom dia, dia, como que estão? Cris. Tudo Bom bem? dia, Márcio. Tudo bom? Eu tô dando uma olhada nos filtros aqui. Cris, em primeiro lugar, muito obrigado por você aceitar o meu convite, para você dividir um pouquinho da sua experiência de mudança de carreira. Você está vivendo isso hoje. E aí a primeira pergunta, antes da gente entrar nessa questão da carreira, eu queria saber o seguinte, você participou já do programa Blindagem Emocional, certo? Sim, E eu aí... participei. Sim, pode falar. Não, não, por favor, pode falar. Foi a primeira turma, né? Estava em pleno começo da pandemia, acho que foi mais ou menos 2020, começo de Sim. 2020. E depois eu fiz mais 2 vezes. Foi mais ou menos assim. E aí me conta um pouquinho. Hoje você vive uma transição de carreira, né? Você por muito Sim. tempo trabalhando no funcionalismo público e agora você construindo uma nova carreira conectada com a tua paixão. Dá muito medo, Cris? Não, o tempo todo. Dá sim, mas a gente é engraçado, porque o medo vem, mas à medida que você começa a caminhar, a agir, né? Aí o medo, ele meio que é como se você tivesse a sensação que pode enfrentá-lo, que você dá conta. Mas o tempo todo tem medo, sim. Não vou falar que não tem, não, seria mentira. E o quanto nesse processo dessa mudança que você está, né, construindo agora, o quanto que o controle das suas emoções e dos seus pensamentos, o quanto a blindagem emocional tem te ajudado nessa sua transição? Olha, é muito. Assim, eu acho que seria impossível. Na verdade, eu já tinha outras vezes tentado fazer isso. Eu tenho uma formação de engenharia, eu trabalhava com isso, mas eu sentia que não era a vida que era para mim. Era uma vida. Parecia que eu vivia o sonho de outras pessoas. Daí eu fui estudar Belas Artes, eu me formei em Belas Artes, eu tinha planos de montar uma cerâmica artística, e era uma coisa que eu amava, mas eu não consegui, porque eu comprei todos os equipamentos e voltei atrás. Eu voltei para a cidade pequena, aí fui para o serviço público. Então, não é. Sem a blindagem, sem estar pronto para se conhecer, se entender, enfrentar o julgamento das pessoas, não é fácil, não. Eu acho que é praticamente impossível você escolher um caminho diferente daquele que as pessoas te direcionaram, né? Não é. Eu lembro que assim. Não é que meu pai ou minha mãe chegasse para mim, faça isso, mas eles começam a colocar para você todos os empecilhos da sua escolha e também todas as aquela figura linda, maravilhosa daquilo que eles desejam para você. Então, a gente fica muito difícil fazer uma escolha diferente. Então, os seus pais, de uma certa maneira, eles apoiavam você como uma funcionária pública. Para eles isso era importante. O meu pai não. O meu pai era muito empreendedor. Ok. E o meu pai era empreendedor, mas ele tinha grandes ideias maravilhosas e entrava muito em ação, mas sem um planejamento. A minha mãe não. Acho que talvez por consequência do meu pai ser tão louco, minha mãe era vá prestar um concurso para o Banco do Brasil, porque na minha juventude era o auge da carreira. E então, isso, agora, para o meu pai, a minha área é a área de arte, né? Para o meu pai isso não dá dinheiro. Você vai fazer o quê, né? Então, eu tinha
essas duas pressões dos dois lados, Sim. né? Isso que a Cris falou é muito importante, porque duas coisas aqui que eu quero dividir com você que está nos assistindo. Primeira é segurança. Segurança é algo que a nossa mente precisa o tempo todo, porque tudo se trata de sobrevivência. Então, claro que para essa mãe, né, a mãe, o pai, a sua mãe, o seu pai, a sua família, eles sempre querem que você permaneça na segurança. Então, muitas vezes um trabalho no funcionalismo público é a segurança, né, a tal estabilidade. E aí, claro, existe, como a Cris bem falou, uma pressão para isso. E por um outro lado, existem as crenças, por conta dos aprendizados que esses pais tiveram, que elas são instaladas na sua mente. Por exemplo, essa, né, de arte não dá dinheiro. Só que a arte sempre foi a sua paixão, né, Cris? Sempre foi a tua paixão. Sim. E como é que você lidou com isso ao longo dos anos? Então, é engraçado, porque tudo que eu fazia, eu sempre pensava assim, é temporário. Eu comecei a fazer engenharia e eu ficava o tempo todo planejando de quando eu ia sair de lá. Depois comecei a trabalhar e ficava sempre planejando quando eu ia fazer uma coisa diferente. Mas a gente acaba achando aqueles atalhos, né? Quando você une as coisas para não ficar tão desagradável, tá? Então, eu peguei a engenharia que eu fiz é engenharia agrícola, né? Então, em vez de ir para uma área mais pesada, tipo armazenamento de grãos, porque eu tive até convite para fazer mestrado nessa área, ou ir, por exemplo, para irrigação, drenagem, né? Eu fui para o paisagismo. Por quê? Porque eu consegui ainda ter aquela coisa da arte no meio. Sim. Então, a gente vai achando atalhos, sabe? E não é que a gente não gosta. A gente gosta, a gente aprende a gostar. Só que não é aquilo que você nasceu para ser, sabe? Aquilo que você faz, eu acho que é legal, o Ogata fala uma coisa legal, que você faria de graça, sabe? Eu faço tanta coisa de arte de graça que vocês nem imaginam. Eu faço feliz, entendeu? E então acho que a gente tem que ficar atento, porque para sobreviver, a gente vai achando um jeito para a coisa não ficar tão desagradável. Então, tem uns momentos que ficam, né? Eu, por exemplo, onde eu trabalho, né? Eu estou quase saindo de lá, eu estou quase no, no pontapé. Não é que é totalmente ruim, não. Tem coisas boas, sim. Tudo é assim. Só que se a gente se deixar enganar, a vida vai passando. Gente, eu entrei nesse serviço público há 17 anos atrás. E não era para ficar. Né? Não era a ideia de ficar. E fui ficando. Né? Fui ficando por quê? Porque era cômodo, porque me dava a segurança, porque agradava a minha família, deixava minha mãe feliz, né? Despreocupada. Ai, filha, você não é casada, quem que vai cuidar de você? Então você pelo menos tem um emprego público que vai te dar uma aposentadoria. Aí hoje eu escuto pessoas falando, mas falta tão pouco para você aposentar, aguenta. Eu falo, nossa, se eu tiver que ficar mais 8 anos naquele lugar, não sei o que eu faço, não. E aí eu queria Não saber, é de... Cris, Oi, pode falar. Não, tranquilo. O que eu ia te perguntar é, qual foi, né, você, durante esses 17 anos, como você disse, coisas boas, mas talvez um gasto de energia muito grande para se manter ali, porque não era, né, a tua paixão. Qual foi o ponto, digamos, do basta, aquele momento que você falou assim, não dá mais, porque é o que você disse, você está prestes a sair aí desse emprego público. Qual foi o ponto que você falou o seguinte, não dá mais, eu não aguento mais? Tem uma amiga minha que diz que a gente tem dois jeitos de aprender. Um é pelo amor, o outro é pela dor. E o meu foi pela dor. Eu tive uma parada cardíaca, do nada, assim, eu fui fazer uma cirurgia de vesícula, que todo mundo fala, nossa, até o médico, né? No mesmo dia você está em casa. Eu tive 7 dias de UTI e, assim, foi muito grave. O médico que me voltou, né, que era o anestesista, que me trouxe de volta, ele disse que foi muito difícil.
E isso me fez pensar que a vida é muito breve, né? Essa coisa do tempo. A gente não controla e não sabe quando vai chegar a hora da gente ter uma nova experiência de vida, uma outra forma de vida, né? E é engraçado porque eu não senti medo, né? Eu não senti medo. Eu só senti que eu precisava que as coisas fossem diferentes, né? Então foram 7 dias assim bem angustiantes e que depois, primeiro veio um pânico, né? Um pânico, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de morrer de novo, eu tinha medo de ir para o hospital de novo, né? E quando esse período passou, eu percebi, eu não quero mais essa minha vida. Eu mereço uma vida melhor, porque ela é uma só, né? Então, aí sim, aí o Ogata me ajudou muito, muito mesmo. A comunidade tem me ajudado muito, né? Comunidade de Coragem. E aí sim, aí eu já tinha. É engraçado, né? Que hoje eu vejo que tudo veio na hora certa. Porque se talvez isso tivesse acontecido, né? Antes de eu ter esse autoconhecimento, de me entender, eu só ia entrar em pânico, né? Eu só ia estar no pânico. Aí eu comecei a entender que mesmo que eu viva, sei lá, mais um ano, mais 2, ou 10, ou 100, sei lá quantos, que pelo menos eu viva fazendo algo que eu amo, né? E óbvio, eu preciso viver, eu preciso pagar conta, gente, tudo isso. Então, tem que ser fazendo algo que eu amo e que também me dê retorno. Sim. E é engraçado porque à medida que você faz o que você ama, você está transformando a sua forma de ganhar dinheiro em algo que faz pessoas felizes. Então, é uma indicação do Ogata, do Dinheiro Feliz, é um livro, Sim. e começou a me ver como é muito mais legal, como esse dinheiro faz mais significado na tua vida, né? Porque as pessoas, elas transmitem essa energia boa porque você fez algo bom para elas, né? E, e sim, eu tô num caminho, gente. Eu ainda não tô do outro lado, né? O Eu que, acho que que nunca verá o outro lado. conta para as pessoas o que você está construindo nesse momento, que você está fazendo o que você ama? Conta para elas. Então, eu abri um ateliê, né? Que é um espaço todo meu. Eu saí do meu espaço porque eu tinha isso dentro de casa, né? Em uma área, mas não é a mesma coisa. Então, eu abri um ateliê. Eu estou dando aulas presenciais. Ontem eu dei uma aula de aquarela. O Gata foi incrível, sabe? As minhas alunas, elas me passam uma energia muito boa. É tão bom poder transmitir o quanto que a arte ela pode mudar a percepção de vida das pessoas, o quanto que ela pode trazer um benefício de qualidade de vida, de mais relaxamento, mais tranquilidade. E estou numa construção também de estender esses ensinamentos de arte para a internet. Então, eu ainda estou construindo isso, né? É uma construção que para mim é um pouco mais difícil, porque eu sou de uma geração não muito tecnológica, né? E para quem tem essa idade, gente, eu sei que não parece, né? O filtro ajuda, mas eu tenho 55 anos, tá? Então, teoricamente, eu estou mais para aposentar do que para estar iniciando carreira. Mas, na verdade, eu não sinto como se eu estivesse iniciando. Eu sinto como se eu estivesse resgatando algo que Perfeito. sempre foi ali, sabe? Que mais? O gato me ajuda. Então, eu quero, olha, disse tudo que você falou, resgatando algo, né, que sempre existiu dentro de você. Quando hoje você está ali dando as suas aulas, fazendo as suas lives, preparando o teu treinamento, existe alegria, faz sentido? Existe alegria no que você Muito. faz. E quais são os efeitos disso no resto da sua vida em outras áreas? Porque eu comecei falando hoje, antes de te chamar, exatamente sobre isso, porque às vezes a gente acha que um problema que a gente tem, né, a gente está olhando apenas para o sintoma,
mas a gente não está olhando com profundidade qual é a raiz do problema. E muitas pessoas que hoje têm crises de ansiedade, crises de pânico, elas estão obesas, estão dependentes de remédios, dificuldade para dormir, tem a ver com essa infelicidade no trabalho. Que efeitos que você já percebeu, Cris, dessa felicidade profissional hoje em outras áreas da sua vida? Bom, tá. Primeiro, assim, eu acho que autoestima, né? Eu acho que é a primeira coisa. Porque é um prazer muito grande quando você está dando o seu melhor de algo que você ama fazer, tá? E que você tem um retorno das pessoas. Isso é uma palavra que as pessoas usam muito, num sentido muito político, mas não é. Te empodera, te deixa com a percepção de ser capaz. Sim. Isso é muito bom. Tá? Isso me deixa muito feliz. A questão do meu relacionamento familiar melhorou. Por quê? Todo mundo, né? Como todo mundo, eu tenho as minhas questões familiares, né? E são complexas, como a da maioria das pessoas. Mas eu consigo agora, assim, me respeitar mais, colocar uns limites, né? Consigo entender muito até a crítica do outro, porque eu entendo que, na verdade, o outro quer o meu bem, né? É que ele não sabe qual é o meu bem. Consigo até dialogar com isso mais tranquila, porque antes eu ficava muito armada, né? Quando a pessoa me criticava, eu ficava muito armada. Hoje, eu simplesmente, quando eu vejo que a coisa está muito exaltada, eu falo, por favor, respeite o meu jeito. Porque é meu jeito, entendeu? Cada um tem um, eu tenho o meu, então, por favor, me respeite. Eu acho que sim. Bom, com relação à melhoria de alimentação, tudo, eu tenho buscado, mas eu estou no momento, gente, em que é o momento da ruptura. Então, eu estou muito ansiosa. Claro. Não tem como, né? Então, eu ainda não estou nessa fase. Mas, como eu posso dizer, eu estou feliz, eu estou alegre, sabe? Às vezes eu estou preocupada, estou, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Mas, à medida que eu começo a fazer, né, é o tal do estado de flow, né? Estado de flow, exatamente. Então, é felicidade, né, gente? Não é o tempo todo, mas Sim. é. Então, melhora. Financeiramente, é estranho falar, né? Porque eu estou muito no começo, né? Então, eu estou numa férias prêmio, que o serviço público permite. Então, eu ainda tenho os recursos do meu trabalho. Mas eu tinha feito uma reserva financeira, então não foi nada sem planejamento, Isso, né? excelente colocar Não isso. foi. Tem um ano que aconteceu comigo a parada cardíaca, então levou um tempo para tudo acontecer, né? Sim. Então, não é uma coisa maluca, o pessoal fala, vai lá e queima a ponte. Não Isso. é. Você está Por se isso, preparando, só né, Cris? Você está se sim, preparando já há um sim. tempo. Aliás, para você que está nos assistindo aqui, escreva a palavra preparação para você não esquecer. Essa palavra é tão importante para tudo que você faz na sua vida, como isso que a Cris acabou de falar. Uma transição de carreira, ela feita sem preparação, há um risco, primeiro, de você desistir, porque você não consegue lidar com essa nova situação. E dois, existe o risco de você se dar mal mesmo, né, se você não se preparar. Então, por isso que é muito importante você ter acompanhamento, você ter a direção certa, porque senão você desiste. Senão o que acontece? Você volta para trás. E aí, Cris, eu queria levantar um ponto do que você falou há pouco, que eu acho que é importante. Você falou essa questão de não se importar tanto com o que o ambiente fala, te julga. Isso você acha que a blindagem emocional te ajudou nisso, de lidar melhor com essa opinião de terceiros? Nossa, demais, demais.
Assim, olha, gente, é em tudo, tá? Isso, a blindagem é em tudo. Porque eu lembro quando eu estava na UTI, e eu lembro de uns momentos de muita ansiedade, né, de medo mesmo. E eu me lembrava da blindagem e de alguns exercícios que o Gata passa pra gente. Isso me acalmava, né? Trazia para o presente, né? Que a gente começa a viajar, e se, né? Então, na mesma hora, na mesma forma agora, sabe? Vou falar que está sempre linear, crescendo? Não. Eu tenho uns momentos que eu falo, ai meu Deus. Há tanto que não sei se dá para vocês lerem porque está invertido. Eu escrevi aqui oportunismo, né? Por quê? Porque eles aparecem, né? Aí o Gata me fala, olha, Cristina, eu recorro a ele, né? O Gata, isso, ele te leva para onde você quer? Não, ele, não, oportunismo. Aí eu preguei aqui para me lembrar, Sim. porque as coisas aparecem, a gente vai perdendo o foco, né? Eu acho que esse talvez seja a minha maior dificuldade, né? De manter o foco mesmo. Eu me perco às vezes e tenho que retomar, né? Mas sem a blindagem, eu já falei, eu contei aqui, eu já tentei antes. Eu cheguei a mudar para BH, fazer artes plásticas, né? Me formei em artes plásticas. O próximo passo era abrir o meu negócio, né? Na área de cerâmica que eu amava. E não foi, porque, não sei, eu não estava pronta. Então, eu só quis voltar para o ninho, né? Eu não tinha uma mente pronta, não estava... Ainda não Sim. conseguia controlar meus medos, né? Não conseguia vencê-los. Então, mas hoje eu vejo que tudo vem na hora certa, né? E a Sim. gente só não pode... Tem uma frase que é muito legal, que é do Miró. Ah, desculpa, porque as minhas citações são sempre de artista, Não, gente. são de alto Ele, nível. o Miró, ele é um artista espanhol e muito bom, muito importante para a arte. E ele fala o seguinte: o acaso, ele acontece, mas vocês têm que estar pronto para enxergá-lo. Porque você não, ele vem e você não consegue aproveitá-lo. Então, sem essa preparação para entender o que está de oportunidade próximo de você, você não vai conseguir, você não vai nem enxergar isso. Então, acho que primeiro é cuidar da gente, Sim. sabe? Quando eu fiz a blindagem, o Gata, eu já tinha todas as questões da insatisfação profissional, eu tinha problemas de relacionamento familiar muito sérios, né? Eu tinha problemas de saúde sério. Essa minha cirurgia foi prolongando a fazê-la por muito tempo, tendo crises de parar em hospital. Eu tinha medo, eu Sim. não dava atenção para minha saúde. E quando a blindagem veio, né, na pandemia, com uma mãe que tem leucemia, gente, vocês entendem o que é isso? Não poder nada chegar perto dela. Imagina a Covid, era ir para o hospital e morrer lá. Né? Então, eu tinha que me proteger demais, porque eu moro com ela, eu tinha que protegê-la. Então, era tenso, eu brigava muito, a gente tinha, nossa, muitas brigas com os meus irmãos, uns mais, outros menos. E aí, quando eu comecei a entender, e detalhe, ô gata, eu e a minha mãe, a gente sempre teve um relacionamento péssimo, péssimo. Eu amava de paixão meu pai, que se foi. E eu morava com ela porque eu não tinha coragem de deixá-la sozinha. Coisas assim, sabe? E depois, com a blindagem, o nosso relacionamento, o meu e da minha mãe, mudou. Por quê? Porque eu entendo hoje os motivos que levou ela a agir comigo como ela agiu. Eu perdoo ela, tranquilo. A gente tem um relacionamento bom. Depois da blindagem, o relacionamento com os meus irmãos, né? Não é que são flores, gente, isso não existe. Mas eu lido com isso de uma forma diferente. Eu não tomo isso para mim, sabe? Eu percebo e olho e falo, coitado, coitada, precisa se conhecer e melhorar.
Então, eu não tomo mais, eu não fico, sabe, sofrendo porque a pessoa me machucou. Hoje me falam uma bobagem, eu, aham, tá bom. Então, Sim. com isso, realmente, isso me deixou pronta para também estar abraçando aquilo que eu desejo para minha vida, né? Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa muito importante do que você disse aí. Eu acho que durante esse processo, principalmente quando você inicia uma transição, o ambiente, ele sempre ele vai ser um adversário. Por mais que sejam as pessoas próximas. Por quê? Porque elas estão acostumadas com você de um jeito, elas tinham uma expectativa de que você tivesse uma determinada vida, e quando você começa a fazer algo diferente desse roteiro, claro, vem uma reação. Por isso que ter blindagem emocional, que é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos, é tão importante. Por quê? Porque assim você pode tirar a emoção e fazer as escolhas racionais, as escolhas baseadas em evidência. E aqui tem um medo que muitas pessoas têm quando a gente fala, por exemplo, de transição de carreira, é que elas têm medo da instabilidade, né? Da falta de estabilidade. E eu quero que você que está aqui, escreva aqui nos comentários, segurança é uma ilusão. Segurança é uma ilusão. Porque, e aí, Cris, eu quero que a gente volte a um ano atrás, né? Que foi esse momento mais difícil da sua vida. Quem seria a Cristina se ela não tivesse tomado a decisão que ela tomou nesse último ano de fazer essa transição? Se você continuasse do jeito que você estava, como é que você estaria hoje? Você já parou para fazer esse exercício? É, é, não é tão difícil para mim me lembrar, né? Porque eu estava vindo, tomando remédio antidepressivo, depois um ansiolítico para dormir, né? Eu tinha crises de pânico e nessas crises eu parava em hospital porque a minha pressão dava picos, né? De alta. E eu, para você ter uma ideia, eu entrava no carro, porque eu moro a 30 quilômetros do meu trabalho. Eu moro numa cidade vizinha. Eu entrava no carro e eu ia. Eu acordava bem e no caminho eu ia começando a ficar com crises de ansiedade. De ponto de uma época ter medo até de dirigir. Né? Eu tinha medo de acidentes, eu tinha medo quando um carro me cortava, quando eu cortava um carro. E eu chegava lá, eu começava, eu me sentia muito mal, muito mal. Eu não conseguia conversar, eu tinha crises de choro. E era assim. Então, a tendência disso tudo era ir piorando. Com certeza era. Né? Não estou desmerecendo o meu trabalho. Não, não é um trabalho tão ruim. Não é um trabalho tão mal pago. Não é isso. É que, primeiro, porque não é um trabalho que eu tenho a liberdade de desenvolver aquilo que eu amo. Né? É um trabalho que tem um lado de artístico também, porque envolve o paisagismo. Né? Eu tenho uma certa liberdade de criar, mas ele é muito cerceado. Então, e muito com muitas injustiças que me cercam, né, lá e que me deprimem muito. Então, eu acho que eu cheguei a ter um afastamento para me cuidar por crises de ansiedade. Então, eu acho que a tendência era agravar tudo isso, né? E Sim. agravar aqui, né? Agravar no relacionamento em casa. Eu acho que tudo estaria pior, né? Eu não consigo ver que seria melhor, não. Mas, devo dizer uma coisa, dá medo. Dá medo. Afinal de contas, é aquela falsa sensação de segurança que a gente tem, sim, Sim. né? De ter o salário todo mês, no final, né? Na conta, ninguém pode te mandar embora, né? Que é essa coisa do serviço público, né? E ao mesmo tempo,
Porque tem uma coisa, Gata, não pode te mandar embora, realmente não pode. Mas podem tornar a tua vida um inferno. Isso é fato, entendeu? Sim. Então, dentro do serviço público, se você é uma pessoa apolítica, ou seja, eu vou manifestar minha opinião aqui, se você tem para você que políticos de direita ou de esquerda são todos do mesmo saco ruins, né? Eu convivo com eles há bastante tempo, eu posso dizer, e que vem um secto de pessoas que são contratadas e não fazem parte do corpo, né? E que elas se matam para aquele cargo. Então, você tem pessoas que manipulam com o seu trabalho e com sua vida e realmente podem tornar o seu trabalho muito ruim. Sim. Então, você não perde o emprego, é verdade, não perde. Né? A não ser que você faça algo muito grave. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma vida que é um inferno, né? Que dificultam tudo, te transferem para os lugares mais absurdos do mundo. Então, existe tudo isso. Então, não é um lugar de segurança. Sim. Pode ter segurança, mas não tem aconchego. E né? assim, acho que o medo, isso que é muito importante para quem que pensa, né, numa mudança de carreira, para quem quer apostar em algo, o medo sempre estará com você, porque o medo é uma emoção. O medo é uma emoção de proteção. Então, ter medo não é o problema. O problema é quando o medo decide por você, quando as emoções decidem por você. Isso é o que não pode acontecer. Por isso que ter blindagem emocional é essencial nesse processo, porque aí eu controlo esse medo imaginário de que eu não vou ter dinheiro, que eu não vou sobreviver, que eu vou ficar na escassez. Isso é um medo imaginário, não é um medo real. Cris, eu só posso te agradecer. Outra coisa. Pode falar. Só um minutinho, que é uma coisa que eu queria colocar aqui com relação à idade. Sim. No começo eu pensava assim, não, minhas oportunidades já passaram, eu já estou muito velha. Então eu quero dizer para vocês que isso não é verdade, gente. Não é verdade. A gente não tem idade para isso. É a hora que você sentir que dá. E se você acha que não dá agora, constrói isso. Constrói, põe como um objetivo. Daqui 1 ano, daqui 2, e vai construindo isso, porque não tem coisa mais libertadora. Só isso. Excelente. Cris, muito obrigado. Gratidão aí por você compartilhar a sua experiência conosco. Importante para as pessoas que sentem esse medo, estejam nessa insegurança e principalmente nessa infelicidade profissional. Eu acho que o teu depoimento ajuda a dar forças e mostrar que é possível sim você mudar de carreira, encontrar essa felicidade e essa alegria de novo. Cris, um ótimo dia para você. Tchau, obrigado, gata. Um abraço para todos. Obrigado. Deixa eu agradecer também a Márcia Ribeiro, que comprou um selo aqui. Gratidão. Márcia, muito obrigado. E a gente volta hoje às 21h07 com mais um tema importante e também com mais uma convidada. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.